Olá a todos. Na aula passada nós encerramos o segundo tópico do nosso curso de Física 1, que era o tópico de cinemática. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com vetores, beleza? Uma grandeza vetorial é uma grandeza que possui módulo, direção, sentido e respeita as regras de adição vetorial. Tá? O módulo é o valor numérico que esse vetor possui. A direção seria, por exemplo, direção horizontal, vertical, para dentro, para fora, ok? E o sentido, se é o sentido positivo ou negativo de qualquer uma dessas direções que nós tomamos, tá certo? Já já eu falo mais da regra de adição vetorial. Como exemplo, podemos representar um vetor assim. Um objeto que se move com uma velocidade de 5 metros por segundo no sentido positivo do eixo x é escrito na forma vetorial dessa forma que vocês estão vendo aqui. Ó. Representamos a grandeza vetorial com uma seta, tá? Em cima dessa grandeza. No caso, para velocidade, sendo uma grandeza vetorial, temos um v com a seta aqui. Temos o módulo desse vetor, que é 5, quando estamos lidando com o vetor escrito de forma numérica. Né? A gente carrega a unidade dessa grandeza. E temos aqui a representação da direção pelo versor EX. Tá, ok? Pode acontecer que alguns livros, no lugar do EX e YZ, podem usar os versores I, J, K. Tá, ok? Usem aquele que vocês se sentirem mais confortáveis. Por isso que eu escrevi novamente o vetor velocidade dessa forma, só que agora com versor I. Tranquilo? E quando nós formos fazer um diagrama esquemático de força, por exemplo, você vai representar esses vetores ou você vai representar ele por setas, tá certo? Por exemplo, aqui nós temos uma seta que representa o deslocamento do ponto A até o ponto B, ok? Não importa a trajetória que você executou, o vetor vai ser sempre uma seta reta entre A e B. Próximo ponto, como eu falei, regra de adição vetorial. Para que uma grandeza seja considerada uma grandeza vetorial, ele também precisa obedecer essa regra de adição vetorial. Por exemplo, aqui nós temos um ponto de partida e um ponto final. Temos um vetor aqui A somado ao vetor B. Na regra de adição vetorial, isso seria a mesma coisa que você ter esse vetor D somado ao vetor E, uma vez em que A seja igual a E, D igual a B. Tá certo? A soma desses dois vetores em azul ou desses dois vetores em preto é esse vetor em vermelho aqui, que é o vetor C. Ou seja, A mais B é igual a C, D mais E também é igual a C. Isso, claro, quando A é igual a E e B igual a D. Beleza? Bom, há grandezas que possuem módulo, direção e sentido, mas não podem ser consideradas grandezas vetoriais porque não obedecem essa regra de adição vetorial. Como, por exemplo, temos aí as grandezas angulares, que veremos no final do curso de Física 1. Tranquilo? Claro, se você tomar certas condições, elas podem ser consideradas, mas isso é uma conversa que nós vamos tomar mais adiante. Beleza? Próximo ponto, soma de vetores. Primeiro de forma gráfica. Então aqui temos dois vetores, o vetor A, seguido de um vetor B. O vetor soma nada mais é do que um vetor que começa do início do primeiro e chega no final do segundo. Então esse vetor D aqui escrito em preto é a soma do vetor A mais vetor B, como está escrito aqui. Beleza? Uma informação interessante que nós podemos mencionar aqui a respeito dos vetores e que vai ser muito útil na nossa vida acadêmica são as propriedades que esses vetores possuem. Por exemplo, propriedade comutativa. Aqui nós temos, olha só, esse vetor A com o vetor B. Então temos o vetor em vermelho aqui, que é o vetor soma. Soma de A mais B. Mas, se tomarmos o vetor B e depois somá-lo com esse vetor A, tendo o mesmo início e o mesmo final, nós temos agora aqui B mais A. Tá certo? É o mesmo vetor em vermelho que nós tínhamos antes. Então, A mais B é igual a B mais A. Tá certo? Essa aqui é a propriedade comutativa. Uma outra propriedade
importante aqui dos vetores é a propriedade associativa, ou seja, se nós temos três vetores A, B e C, né, se você for somar o vetor A com o vetor B e o resultado somar com o vetor C, isso é a mesma coisa que se você somar o vetor B e C e o resultado somar com o vetor A. Tá certo? Essa então é a propriedade associativa. E a outra é a da subtração, onde nós temos um vetor D que é resultado do vetor A menos o vetor B. Isso seria a mesma coisa que você somar o vetor A com o negativo do vetor B. Tá certo? Agora vamos trabalhar com as componentes desses vetores. Por exemplo, temos aqui um sistema, né, de referência com o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical, e temos esse vetor A aqui, certo? Bom, temos projeções desse vetor A nesses dois eixos. Essa projeção ao longo do eixo x eu vou chamar de AX, e a projeção ao longo do eixo y eu vou chamar de AY. E vocês podem relacionar essas projeções com o próprio vetor através do ângulo formado entre o vetor, né, e os eixos, tá certo? Eu tenho o ângulo θ, que é o ângulo formado entre A e X, e o ângulo φ, formado entre A e Y. Tá? Vamos trabalhar primeiro só com o ângulo em azul, tá? Que é o ângulo θ. Então, AX é igual a cosseno de θ. Isso porque também, como você pode ver, o AX é a projeção que está adjacente ao ângulo θ. E como sabemos, o cosseno de θ é escrito em termos do cateto adjacente. Tá, ok? Então aqui seria o cateto adjacente AX, a hipotenusa desse triângulo retângulo que vocês estão vendo aqui seria o próprio vetor A, então cosseno de θ AX sobre A. Isolando o AX, AX é igual a cosseno de θ, como escrevemos aqui. Esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ aqui, então temos agora um cateto oposto ao ângulo θ, que é o AY. Assim, AY é igual a seno de θ. Okay? Uma vez que a função trigonométrica que lida com o cateto oposto, né, é o seno. Então, seno de θ, AY por A, isolando o AY é igual a seno θ. Nem sempre você pode ter esse ângulo, você pode às vezes trabalhar com esse ângulo também. Esse aqui, no caso, o ângulo φ. Né? Para o ângulo φ, o cateto adjacente, né, é a projeção AY. Né? Então, no caso, AY é a cosseno φ. E, se esse aqui é o ângulo φ, esse aqui também será. O AX agora vai ser o cateto, né, que é oposto ao ângulo φ, desculpa. E assim, AX é igual a seno φ. Ok? Para encontrar o módulo do vetor, uma vez que você tenha as duas projeções, né, já que nós estamos lidando aqui com um triângulo retângulo, né, esse aqui seria então a hipotenusa, né, desse triângulo retângulo. Né, então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos, igual no caso, por exemplo, o quadrado de AX com o quadrado de AY, né, que é esse tamanho aqui, é o mesmo que esse. Podemos, olha só, encontrar o módulo do vetor A, beleza? E também podemos encontrar o valor do ângulo θ e do ângulo φ através das tangentes, né, de θ e φ. Sabemos então que θ é igual à tangente inversa do cateto oposto pelo cateto adjacente. No caso aqui, ó, o cateto oposto é a y, o cateto adjacente é a x, né, no caso para o θ. E para o φ, você teria ali o cateto oposto a x e o cateto adjacente a y. Por isso, para encontrar o ângulo φ, seria a função inversa de tangente a x por a y. Tranquilo? Próximo ponto, então, versores, que também são conhecidos como vetores unitários. Esses vetores unitários, né, são vetores de módulo 1 e a função específica deles é mostrar para onde que aponta o vetor. Tá, ok? Então nós temos aqui o nosso referencial com o eixo x, y e z em vermelho, né, e os versores, né, ex, ey e z. O ex paralelo ao eixo x, o ey paralelo ao eixo y e o ez paralelo ao eixo z. Tá, ok? E como eu mencionei, alguns livros, ao invés dos versores ex, ey e z, acabam usando o IJK.
tá certo? Bom, eu há muito tempo, lá no prezinho, eu aprendi nessa forma, e é a forma que eu tenho usado desde então e que eu vou usar aqui no curso. Mas vocês, na hora de fazer os exercícios, podem usar aquela que vocês se sentirem mais confortáveis, mais familiares, ok? Bom, então, temos aqui, por exemplo, o nosso sistema de referência aqui com o eixo horizontal no x e o eixo vertical no y e o vetor A em preto aqui. Temos as projeções desse vetor A no eixo x e no eixo y como AX no eixo x e AY no eixo y, tá certo? E esse vetor A faz um ângulo θ com o eixo x. Podemos escrever, né, esse vetor A na forma dos vetores unitários, né, na forma dos versores, dessa forma. Então nós temos o A, que é o vetor, né, que é representado pela seta, né, em cima da grandeza A. E se você tem vetor de um lado da igualdade, por definição você precisa ter vetor do outro lado da igualdade. Tá certo? Então aqui nós temos, ó, o módulo do nosso vetor A ao longo do eixo x, né, que é essa projeção aqui, vezes a sua direção, mais o módulo, né, no eixo y, né, que é essa projeção no eixo y, AY, né, vezes a sua direção, EY. Tá? Então, olha só, temos um vetor desse lado da igualdade e temos vetor desse lado da igualdade. Tá, ok? Isso é crucial, tá certo? Nunca deixem um vetor só de um lado da igualdade e nada do outro lado. Estaria completamente errado. Bom, vimos como escrever as componentes em termos desse ângulo, né? Aqui no caso, novamente lembrando, ó, o AX é a componente que é adjacente ao ângulo θ, por isso temos aqui A cosseno θ. E o AY, que é oposto ao ângulo θ, que seria aqui, né? Por isso, a função trigonométrica correspondente seria seno. Então, aqui temos a seno de θ e y. Tá? Então, aqui está o vetor escrito em termos dos versores, EX e EY. Sendo assim, podemos agora partir para a parte de soma de vetores, agora de forma algébrica, que é bastante simples. Imagine que você tenha um vetor A e um vetor B, e a soma desses dois vetores é um vetor R. O vetor A, vamos escrever aqui em duas dimensões, é AX é x, mais AY é y. Tá? E o vetor B, BX é x, mais BY é y. Os sentidos, né, dos vetores todos positivos aqui, tanto no eixo x como no eixo y. Para somar o A mais B, basta você fazer lá, botar aqui o vetor A mais o vetor B, nós tínhamos escrito aqui. E aí podemos deixar em evidência os versores correspondentes ao x e ao y, como fizemos aqui. Então, para a direção x, você tem os módulos AX mais BX, né, somado com a direção y, que você tem os módulos AY e BY. Beleza? Vamos reforçar esses conceitos, né, e aplicando a um exemplo. Nesse caso, você está participando de um rally e recebe as seguintes instruções. Do ponto de partida, use as estradas disponíveis para viajar 36 km para leste até o ponto de controle alfa, depois 45 km para o norte até o ponto de controle bala e, finalmente, 25 km para o noroeste ao ponto de controle cruz. Tá? As estradas e os pontos de controle aparecem na figura que eu vou desenhar ali para vocês. Ao chegar ao ponto de controle cruz, quais são o módulo e a orientação do seu deslocamento D, né, no caso ele está pedindo esse vetor D, em relação ao ponto de partida. Então tá lá. Esse aqui então é a origem, né, da nossa corrida de rally. Então você saiu aqui e foi para o leste, né, 36 km até o ponto de controle alfa, correto? Que é o que ele falou aqui. Depois você foi 45 km para o norte, até o ponto de controle bala, que nós estamos representando com B. E depois você foi para o noroeste, né, 25 km, que nós estamos representando aqui, até chegar ao ponto de controle cruz. Tá? E no desenho ele colocou que esse ângulo aqui é 135 graus. Tá certo? Então eu já encontrei para vocês aqui quem que seria esse ângulo θ, com horizontal aqui. Se daqui até aqui seria 180, né? 180 graus, e você tem esse ângulo de 135, então seu θ é 180 menos 135, que dá 45 graus. Beleza? O que o exercício está pedindo é esse vetor D aqui, né?
que seria a soma do vetor A mais B mais C. Ok? Saiu do começo do primeiro e chegou no final do último. E eu já coloquei aqui as projeções ao longo do eixo X e do eixo Y, né, que é o nosso referencial, né, a projeção dx e dy, né, nas duas direções correspondentes. Então vamos lá. Então o nosso vetor A vai ser AX e X, ou seja, 36 km de x, que é até o ponto de controle alfa. Até o ponto de controle bala, o vetor só está indo para o norte, né? Ele não tem projeção em nenhum outro eixo, assim como esse aqui também não tinha. O AX estava só paralelo ao eixo X. O vetor B, que quando você estava indo ao ponto de controle bala, ele era paralelo apenas ao Y. Então, B é igual a y e y, que é 45 km e y. O sentido dos dois vetores positivos, não tem nenhum sinal de menos aqui. No entanto, o vetor C, vou voltar aqui no desenho, né? A gente está representando por essa seta aqui. Então agora eu chamo a atenção de vocês para esse caso. Você tem uma projeção dessa seta aqui, olha só, para o sentido negativo do eixo X, tá? Que faz um ângulo θ de 45 graus que nós encontramos. E tem aí a projeção ao longo do eixo Y também. Só que essa projeção, né, está no sentido positivo, né, já que essa projeção aqui estaria para cá. Então, olha só, nós temos aqui ó, menos cx e x mais cy e y. Já estou colocando o sinal negativo, né, da projeção do vetor C ao longo do eixo x aqui. Tá? E como é de praxe, né, sabemos escrever cx em termos do C através do ângulo θ, que nós acabamos de encontrar aqui. Né? Então, esse cx aqui, ele é a projeção que está adjacente ao ângulo θ, que a gente vai escrever em termos de cosseno, e essa projeção que ficaria aqui, né, seria cosseno. Por isso temos aí, ó, menos c cosseno θ e x, mais c seno θ e y. Tranquilo? O módulo de c é 25 e o ângulo θ é 45. Então, podemos escrever o vetor c como menos 25 cosseno de 45 e x, mais 25 seno de 45 e y, né? Onde esse termo aqui é a projeção cx, né? E essa aqui é a projeção cy. O vetor d é a soma do vetor a mais b mais c. Então temos ax e x mais by e y somado ao vetor c, que é cx e x mais cy e y, que está aqui. E agora é só deixar em evidência, né, as direções, né, que é escrito representado em termos dos versores. Então, para o EX você tem AX menos CX, né, que é esse aqui menos esse aqui. Para o Y você tem PY mais CY. Sabemos quem que é o CX, né, é C cosseno θ, e sabemos quem que é o CY, é C seno θ. Esses dois termos aqui, né, entre colchetes, são as projeções do nosso vetor D, dx e dy, né, paralelas às suas direções aqui correspondentes. Então temos o versor dx e dy aqui e podemos escrever o nosso vetor D assim. Sabemos quem que é o ax, né, sabemos quem que é o c, quem que é o θ. É só substituir os valores numéricos aqui na calculadora e podemos escrever o vetor D como 18,3 km na direção x mais 62,7 km na direção y, né? Direção y, que é esse vetor que está aqui. Né? Encontramos quem que é o dx, encontramos quem que é o dy e escrevemos o vetor D. Tá? Nós podemos escrever um módulo do vetor D, já que se vocês pensarem bem, olha só, isso aqui está formando um triângulo retângulo. Tá vendo? Então nós temos esse cateto e temos essa hipotenusa, né, que é o próprio vetor D. Assim, olha só, o módulo desse vetor, né, seria então a raiz da soma do quadrado dos dois catetos. 18,3 ao quadrado mais 62,7 ao quadrado. A raiz disso dá o módulo do vetor D, 65 km. E para encontrar
qual é esse ângulo aqui, ó, formado entre o vetor D e o eixo x, basta fazer a tangente, né, a tangente inversa do cateto oposto, né, por esse cateto adjacente aqui, né, dy por dx. Então, φ é igual a tangente a menos 1, né, a função inversa da tangente, dy por dx, que é igual a 74 graus. Tá certo? Então temos aí tudo que o exercício pediu. Temos o vetor, temos o seu módulo e temos o ângulo que esse vetor D faz com o ângulo x. Na sequência, temos o próximo ponto, multiplicação de vetores. Nesse caso, nós temos multiplicação de vetor por escalar, temos o produto escalar entre dois vetores e o produto vetorial entre dois vetores. Ok? Vamos começar então pela primeira parte, multiplicação de vetor por escalar. Aqui nós temos essa expressão, né, devido à segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Tá? Então temos força como vetor, né, temos a seta aí, e aceleração também. Um vetor do lado da igualdade, um vetor do lado da igualdade. Temos a massa do objeto, que está aqui como 5 kg, e a aceleração como 2 metros por segundo quadrado, dx. Tá certo? Queremos encontrar então a expressão da força, né, fazendo essa multiplicação da grandeza escalar com essa grandeza vetorial. Então é 5 simplesmente vezes 2. 5 vezes 2 é 10. A unidade de medida de força é Newton. Então temos aí a representação vetorial, força igual a 10 Newton na direção EX. Tá ok? Próximo ponto, então, agora produto escalar. Nesse caso, nós temos um produto escalar quando nós temos dois vetores aqui com a mesma origem, onde você pode ter a projeção de um vetor sobre o outro e vice-versa. Tá certo? E temos aqui um ângulo entre esses vetores, né, que nós estamos representando aqui pelo ângulo φ. Tá bom? Então nós temos essa projeção aqui, né, com esse ângulo de 90 graus, né, entre essa linha da projeção, e mesma coisa quando você projeta o vetor B ao longo dessa linha, né, que é um prolongamento do vetor A. Tá? Temos um ângulo de 90 graus aqui também. Então o produto escalar, ele é um produto que é representado por esse ponto aqui. Tá certo? Isso é importante, gente. A gente usa o ponto, né, para representar um produto escalar entre dois vetores. Tá certo? Então, como essa projeção aqui, ó, ela é uma projeção que é adjacente ao ângulo φ, então nós temos A cosseno φ vezes B. E de forma análoga, nós temos esse vetor aqui, né, fazendo uma projeção ao longo dessa linha aqui, né, que é um prolongamento do vetor A. Então, esse vetor tem essa projeção aqui, né, que é adjacente ao ângulo φ. Assim, temos B cosseno φ, né, vezes A. Tá? Então, podemos escrever o resultado, né, com o produto escalar entre A e B como AB cosseno φ. Né? Lê-se A escalar B igual a B cosseno φ. Tá certo? Reparem que o resultado de um produto escalar entre dois vetores é uma grandeza escalar. Reparem que não tem nenhum vetor desse lado da igualdade. Tranquilo? E agora, para realizar o produto escalar entre dois vetores, né, aqui vamos pensar em dois vetores A e B, né, em duas dimensões. Então temos aqui o vetor A escalar vetor B, né, ax e x mais ay e y, escalar bx e x mais by e y. Tá? Então vamos aplicar a distributiva. Temos ax bx com o versor ex escalar ex, mais ax by com o versor ex escalar y, né, mais ay bx, né, com o versor ey escalar ex, mais ay by com o versor ey escalar ey. Tá? Agora, o produto escalar entre um versor e ele mesmo é 1. Né? Uma vez que o módulo desses dois vetores, né, que são vetores também, né, é 1, fica 1 ao quadrado, e o ângulo, né, que eles fazem com um com o outro é 0, cosseno de 0 é 1. Então, ex escalar ex é 1. Agora, quando você tem ex e y, né, ex escalar y, o módulo deles é 1, dá 1 ao quadrado, só que o ângulo entre x e y é 90, cosseno de 90 é 0. Então, sempre que você tiver dois versores multiplicando, né, de forma escalar aqui iguais,
o produto escalar de dois versores iguais é 1, e quando você tem versores diferentes vai ser 0. Tá ok? Assim temos o produto escalar entre o vetor A com o vetor B é igual a xbx mais AYby. Como eu falei antes, ó, o resultado de um produto escalar, né, entre esses dois vetores aqui, como vocês podem ver, é uma grandeza escalar. Tá certo? Não tem nenhum vetor aqui desse lado da igualdade. Beleza? Vamos aplicar esses conceitos, né, em um exemplo. Então, nesse exemplo, ele pede o seguinte: qual é o ângulo φ entre esses dois vetores aqui, A e B? Eu sei que eles estão escritos em termos de JK, né, mas eu já escrevi eles aqui, ó, em termos de EX e YZ. Então o vetor A é 3EX menos 4EY e o vetor B é menos 2EX mais 3EZ. Então, podemos encontrar primeiramente o módulo de A e B. O módulo do vetor A é igual a raiz da soma do quadrado das projeções em x e y. Então temos ax² mais ay², raiz disso, que dá 5. E fazemos a mesma coisa, né, com o vetor B. Né? Raiz quadrada, né, da soma do quadrado das duas projeções em x e y, que dá 3,6. Sabemos que o produto escalar entre A e B é AB cosseno de φ. Então, primeiramente, vamos encontrar agora qual é o resultado do produto escalar entre esses dois vetores aqui, né, em termos dos versores. Então, temos aqui o vetor A em termos dos versores escrito assim: 3EX menos 4EY, escalar menos 2EX mais 3EZ. Como vimos antes, né, quando você for aplicar a distributiva, né, só vamos ter aqui, ó, um valor diferente de zero quando você faz 3EX vezes menos 2EX. Né? O produto escalar entre um versor e ele mesmo é 1. Então é 3 vezes menos 2 dá menos 6. EX com EX, né? EX escalar EX é 1. Então, resultado do produto escalar entre A e B é menos 6. Né? Uma vez que quando você vai multiplicar esse termo com esse aqui, você vai ter EX com EZ, e esse aqui você vai multiplicar o Y com X e com Z, vai dar 0 a todos eles. Né? Só sobrou o primeiro termo. Agora sim, temos o resultado do produto escalar entre A e B. Sabemos quem que é o módulo de A e sabemos quem que é o módulo de B, né? Acabamos de calcular aqui. Então aqui ficou menos 6. A vezes B dá 18, né? Multiplicação desses dois aqui. Cosseno φ. Isola o cosseno φ, você tem cosseno φ igual a menos 0,333. E para encontrar o φ, basta fazer a função inversa do cosseno. Então, φ é igual a função inversa do cosseno de menos 0,333, que é igual a 109 graus. Então, está aí o ângulo φ entre esses dois vetores aqui, A e B. Beleza? E agora vamos para o produto vetorial. Tá certo? Diferente do produto escalar, que você tem um resultado escalar quando você faz essa multiplicação escalar entre dois vetores, né? O produto vetorial te dá um resultado vetorial, tá certo? Então aqui nós temos, olha só, dois vetores, vetor A e vetor B, e o produto o produto vetorial entre esses dois vetores será um vetor que é perpendicular a esse plano formado entre A e B, tá certo? Que seria então o vetor C, né, perpendicular a esse plano. Nós podemos encontrar a direção de C usando a famosa regra da mão direita. Tá, ok? Você vai fechar o vetor A em B, né, com a sua mão direita, né, com seus dedos, e o seu dedão indicará a direção e sentido do vetor resultante. Tá, ok? Então aqui, ó, A vetorial B, assim que se lê, né, o produto vetorial, A vetorial B é igual a C, né, C vetor. Tá, ok? E podemos escrever também, né, o módulo de C como C igual a B seno de φ, né, seno do ângulo formado entre A e B. Tá, ok? Essa figura aqui, então, deixei a referência também aqui. Beleza? E para resolver o produto vetorial em termos dos versores, né,
nós temos dois métodos que eu vou discutir aqui com vocês, que é a regra de Sarros, né, e a regra de Laplace. Mas antes disso, vale a pena mostrar o seguinte: produto vetorial não tem propriedade comutativa, tá? Ou seja, A vetorial B não é a mesma coisa que B vetorial A. Na verdade, né, o produto vetorial, nesse caso, tem um sinal de menos aqui. A vetorial B é igual a menos B vetorial A. Tá certo? Então, para resolver o produto vetorial, né, agora trabalhando com os versores, vamos usar a primeira regra aqui, né, que é a regra de Sarros. A regra de Sarros, eu acredito que todo mundo aprendeu lá no prezinho, que basta você calcular a determinante, né, dessa matriz. No caso, você tem aí duas organizações. Você pode ter a organização horizontal, onde você pega essas duas colunas aqui, né, e reproduz elas aqui do lado, né, e depois você faz a multiplicação, né, de cada uma dessas diagonais aqui, menos a multiplicação de cada uma das outras diagonais, certo? E você tem também a organização vertical. Nesse caso, você reproduz essas duas linhas aqui na parte de baixo, tá certo? As duas servem para a mesma coisa. Então, só para ilustrar aqui, eu vou fazer essa multiplicação vetorial entre os dois vetores pelo método de Sarros, né? Então eu tenho aqui, olha só, EX vezes AY vezes BZ, que está aqui, né? Mais AX BYEZ, que está aqui, mais BX AZ EY, que está aqui, né? E agora menos, né? Vamos calcular o determinante. Agora nós temos ali BX AY EX, que está aqui, desculpa, Z, né? Que está aqui, né? Mais, agora é EX BY AZ, que está aqui, mais AX BZ EY, que está aqui. Beleza? Como antes, agora basta eu agrupar os versores, né, x, y e z. E aí temos, né, para a direção x, temos aqui, ó, AYBZ menos AZBY. Né? Para a direção y, temos aqui menos AXBZ menos AZBX. Né? E para a direção z, temos aí mais AXBY menos BXAY. Né? Isso é igual a vetorial B. Tá ok? Mas temos uma outra regra, que é conhecida como regra de Laplace. Pessoalmente, eu prefiro essa porque eu acho mais rápido, né, de trabalhar. Você não precisa ficar reescrevendo a matriz, né, copiando linhas ou colunas, né, igual na regra de Sarros. E podemos resolver isso de forma mais direta. A ideia então aqui é calcular o determinante. Ao invés de fazer da matriz 3×3, nós vamos calcular 3 determinantes de matriz 2×2. Quer ver? Por exemplo, temos aqui a direção EX que eu circulei de vermelho. Então nós vamos calcular a determinante dessa matriz isolada aqui, ó, AYAZ, BYBZ, tá certo? Então temos aqui, ó, temos AYBZ menos AZBY, que está aqui, ó, AYBZ menos AZBY, tá? Para a direção X. Para a direção Y, né, tem um menos aqui, é a única diferença. E você vai calcular a determinante da matriz isolada dessa aqui, ó, AX com AZ e BXBZ, tá certo? Então vamos lá, AXBZ menos AZBX. Tá aqui, ó, AXBZ menos AZBX. E para a direção Z, né, você vai calcular essa matriz isolada aqui, ó, AXBY menos AYBX, que está aqui, ó, AXBY menos AYBX, tá certo? E já está aí, ó, o produto vetorial entre A e B, tá certo? Pessoalmente eu acho esse método bem mais rápido de trabalhar do que o método de Sarros. Tranquilo, pessoal? Vamos encerrar então com um exemplo. Aqui eu tenho dois vetores, A e B, né? São os mesmos vetores do exemplo anterior. Vetor A é igual a 3x menos 4y, o vetor B menos 2x mais 3ez. E queremos o produto vetorial entre A e B. Né? Então eu armei aqui, né, a nossa matriz, né, com x, y e z. Aqui está o vetor A e o vetor B. E eu vou usar a regra de Laplace para resolver
essa matriz, tá bom? A determinante dessa matriz. E assim, o produto vetorial. Como vocês viram, né? Ela consiste, ao invés de você resolver a determinante de matriz 3×3, nós vamos fazer 3 determinantes de matriz 2×2. Então vamos lá. Para o EX, nós temos menos 4 vezes 3, que dá aqui, ó, menos 12. Né? Aí menos 0 com 0, 0. EX. Para o EY, é menos aqui. Né? Então temos, olha só, 3 vezes 3, né? Menos 0 vezes menos 2, então aqui dá 0. Isso para o EY. E aí mais, agora para o EZ. É 3 vezes 0, que é 0, né? Menos 4 com menos 2, que dá mais 8. Então ficou menos 8, EZ. Então agora está aí o produto vetorial. A vetorial B é igual a menos 12x, menos 9y, menos 8ez. Né? Como vocês viram aí, ó, a regra de Laplace, ela é bem mais simples e rápida, na minha opinião, para trabalhar com o produto vetorial. Tá ok? E como é de praxe, né, vale a pena reforçar que, olha só, o resultado do produto vetorial é um vetor, né, diferente do que vocês tinham antes do produto escalar. Né? Do produto escalar, o resultado desse produto escalar era um escalar. Tranquilo, pessoal? Bom, como vocês viram, eu fiz alguns exemplos, né, do livro com vocês aí. Eu pediria que vocês fizessem os demais e ficamos por aqui.